relaxar. Por exemplo, você pega o relaxar sobre comer um alimento que deixa impuro, que os rabinos vão discutir. Qual é o menor pedaço que eu posso ingerir que me deixa impuro? E qual o pedaço ou a porção que, se eu comer demais, não vale como alimento? Então, por exemplo, eles determinam o casite, que é um valor discutido no relaxar. No casite, a tradução diz, assim, casite é o volume de um ovo. E a tradução diz, não, é menos que isso. E casite é o volume de uma azeitona. Aí tem uma enorme discussão sobre isso. Não porque naquela época uma azeitona era do tamanho de um ovo era do codorna do tamanho de uma azeitona, enfim. Dá uma briga, mas o que se pretende com isso? Quando relaxar começa, entendeu? Aí os rabinos usam esse tipo de raciocínio para tudo. O problema é que você chega nos textos e aí você vai usar esse mesmo tipo de raciocínio, um texto esquisito. Mas não é por isso que eles estão falando, e sim porque eles estão seguindo esse método. 3 likes. Esses 3 likes aí, eu acho curioso. Foi 3 likes, 3 dislikes. O primeiro comentário que postou 3 likes, eu não duvido que esse cara está usando 3 contas falsas. Porque contas falsas assim, tipo, a mesma pessoa com várias contas. Porque eu não vi o comentário das pessoas, foi dele só. E 3 likes e tal. Então, assim, patético. Mas enfim, eu não entendi qual que foi essa lógica aí. Eu acho que foi um argumento muito falho esse de defender, porque ninguém está falando aqui porque está falando que 3 anos, na verdade, não, a gente está falando que é de 3 anos. Pedofilia, é disso que a gente está falando, cara. É esse que é o problema, é a pedofilia. Não é que o assunto é complexo. Claramente você vê, tem tanto que tem outro texto que você pode ler a mesma coisa. Como colocar o dedo? Peguem e leiam vocês mesmos, tirem suas próprias conclusões. Segunda parte. Então, esse quarto capítulo da Quinta Minashá está falando isso, eles estão discutindo o que acontece quando uma pessoa... Eu vou falar as palavras exatas que ele escreveu, tudo bem? Então, perdão. Pessoa transa com outra pessoa. O bom acontece o seguinte, elas casam. Então é por isso que a nossa halacha ela proíbe a promiscuidade, porque se você pega uma mulher por aí, você a palavra com T de novo, com essa mulher, você casou com essa mulher, entendeu? Então, por exemplo, no mundo antigo, como eles faziam com a prostituta, se você tem que pagar a prostituta e declarar que você libera a prostituta, é engraçado, né? A gente tá nosso de pedofilia, virou plateia de circo. Da obrigação que ela tem com você, porque se você ter com a prostituta, ela é a tua mulher, entendeu? Então você tem que declarar verbalmente que você repudia para que ela continue sendo prostituta e você não tenha uma esposa prostituta, tá entendendo? KKKKK. Por quê? Porque a relação sexual no Torá, ela não é uma coisa trivial como é hoje, entendeu? Ela é um meio, um dos 3 meios através dos quais você toma uma mulher ou um marido, percebeu? No Torá, ele está se referindo basicamente ao Antigo Testamento. Não, cara, não é. Porque eu li o Antigo Testamento. E se você está se referindo às leis mosaicas, como o casamento é por caso, eu acho que você não leu Gênesis, em que é falado que o homem deve sair de sua casa para se unir com sua mulher e os dois serão uma carne. O casamento é algo super seríssimo, que Deus uniu, nenhum homem separa. Não tem essa coisa, eu repudio minha esposa. Nojento. Continua totalmente nojento. Então, eles estão discutindo, eles falam de levirato, daquela regra que o irmão tem que casar e tal, não é? E eles começam a determinar assim, nesse mundo que a gente está, que era o século 3 ou 4 da EC, certo? Então, veja bem, não tinha infância, não tinha direito de mulheres, de crianças, não tinha nada do que se tem hoje, nada. O que está Michel te ensina? Que as pessoas num país como elas viviam, que era Babilônia, onde os pais sacrificavam os filhos para os deuses, tipo matar. Então, é tão dono do filho que ele pode matar se ele quiser. Se o pai podia matar, você acha que ele não podia ter com aquela criança? Então, naquela época podia muita coisa, então pedofilia é normal. O meu livro religioso está falando que pedofilia é normal, então é normal. É porque naquela época eles faziam aquelas bobinhos, né? Palavras do cara, vão estar no comentário do vídeo aí, Judeus Suas Mentiras, qualquer um quiser ler, se ele não apagar. Mas aí agora eu tô lendo aqui tudo para ficar recordado, ficar guardado. Então veja bem, não tinha infância. Ele é tão dono do filho que pode até matar se ele quiser. Se o pai podia matar, você acha que ele não podia ter com aquela criança, entendeu? Esse era o mundo que eles viviam. Então eles começaram a olhar com que tudo aquilo era afetado pela rachá, entende? E eles pegam o status de uma criança que é goi, que é uma criança que não é judaica, goi, todo mundo que não foi judeu, de uma criança que é samaritana, que era parte do povo de Israel, mas não era parte dos rabinos. Eles começam a discutir o que vale e o que não vale, quais são as consequências desses caras ter relação com essas pessoas aí. Então é um goi, então pode ter pedofilia.
Nessa discussão toda aí eu espero que você entenda o BO. Eles chegam num texto que diz assim, qual é a prática que é bastante comum de nós vermos ser praticada hoje em dia e qual é a consciência haláshica dela. Então eles falam, Bat Shalom Shanim Veyon Eshad, uma criança que tenha 3 anos e um dia, os muçulmanos fazem isso até hoje, só para você ter uma ideia. Eu sei, cara. E eu acho um absurdo, assim como eu acho a sua religião permitir. E até o dia de hoje, defender, esconder pedófilos, proteger eles em Israel. Então não é uma coisa assim do passado, é algo bem recente, 2020. Eu não duvido que isso aconteça nos dias de hoje. 3 anos e um dia, os muçulmanos fazem isso até hoje, só para você ter uma ideia, deve bívia, se um cara tiver relação com a criança na cidade, vale na cidade, os famílias dizem, vale como casamento. Então vale? Vale. É permitido? Sim. Então a gente não está falando de ovo e azeitona, não. Deixa eu falar. É permitido? É. É isso que está falando no Emishá Nidá 5.4 e Sahanderim 55b. Vale como casamento. Os famílias dizem vale como casamento, que eles querem dizer com isso. Eles estão dizendo que você me diz, vai como casamento. O que eles estão querendo dizer com isso? Eles não estão dizendo que é para fazer isso. O que eles estão dizendo é, em todas as outras culturas, você estuprar uma criança, isso não significa nada. Não é sexo. E por isso que os padres fazem isso, porque eles vêm da idade medieval. O conceito de que a criança não é um ser e tem direitos na sociedade, entendeu? Olha, eu acho que isso foi uma ginástica cultural assim muito grande. Eles estão falando porque todas as culturas fazem. Porque claramente eles estão falando que pode fazer. Então foi o que ele falou no texto aí em cima. Então ele está tentando passar um pano, assim não todo mundo fazia, então pode. Você estuprou uma criança sem nada, e é porque eu não apoio ainda a igreja católica, cara. Não apoio nenhum pedófilo, todos são reprovados, que morram e queimem no inferno. Os pais fazem isso, porque vem da idade medieval o conceito que a criança não é um ser que tem direitos da sociedade, entendeu? Uma criança não significa nada, ela é juridicamente capaz, e dentro de relaxar, por exemplo, a criança também tem um estado de incapaz, então os sabinos querem saber. Tendo a criança o estado de incapaz, ela não cumpre mandamentos, ela não tem nada. Se ela é usada para uma finalidade social, ela é considerada incapaz também, tipo, não significa nada que fizeram a ela. Então os sabinos determinam. Significa se o cara fizer isso com ela, ele terá o status de mulher também. Ela não é, entendeu? Mas tem o status como se fosse. Aí eles começam a dar exemplos. Isso gera todo um problema, porque não pode deixar isso acontecer. Mas esse status vai até onde? É um status simbólico? Os sabinos dizem, não é status simbólico. Se esse cara morre e ela não tem filhos, o que não aconteceria, mesmo o irmão dela se torna responsável pela lei do Ivan. É responsável, assim, sexualmente também. Entendeu? Então esse é o nível que é sério. Aí veja que o Halachá diz que em seguida, discutindo esse caso hipotético, então ela tem tanto status que se um outro adulto pega uma criança e faz sexo com ela, os sabinos dizem, ele comete adultério passível de pena capital. Ou seja, apesar de não ter o status haláshico, que ela não é considerada parte do Halachá, tanto que não precisa cumprir Shabbat, não precisa comer kasher, não precisa fazer nada, a lei não se aplica a ela, mas os sabinos dizem, tá, a lei não se aplica a ela, mas esse caso se aplica, entende? Eles criam um parêntese, e isso que Mishá está discutindo, e aí ele fala. E aí ela fala, se quem fez isso com ela foi um sacerdote, ele passa a ser sacerdote, ela passa a ser sacerdote também. Uou, não tem nenhuma repercussão pedofilia. Uou. Porque você sabe, para entrar na família do sacerdote, tem que se casar com ele. Se ela era do sacerdócio, alguém não sacerdote faz isso com ela, ela é retirada do sacerdócio. Isso a gente viu também. Que é o que acontece até hoje, claro. Com a pedofilia acontece bem até hoje, claro. Até hoje é modo de falar. Ninguém sabe quem é Cohen, quem é Levi, na verdade, presunção, mas até hoje se um cara que é sacerdote casar com Israel, que é Pessula, por exemplo, se elas casar com uma divorciada ou com uma não virgem, ele não é mais sacerdote. Ninguém obedece isso, só estou falando hipoteticamente. Ele não pode mais fazer bênção na sinagoga, ele não é chamado para ler primeiro a Torá, ele perde ter no Ra, porque isso é mandamento para o sacerdote. Que textão, meu amigo. Aí os rabinos concluem. Ela se aplica a todas as proibições relacionadas à sexualidade escritas no Torá, todas as proibições de purificação se aplicam a ela também. Veja, mas é só de 3 anos e um dia. Então o que é isso? Isso é um caso hipotético, igual aqueles que eu falei da comida. Qual é o menor valor que se aplica à regra? Então eles estão usando o ser humano como exemplo. Qual é a menor idade possível que eu possa cometer pedofilia? Que eu aplico a regra? Então a idade seria 12 anos? A gente iria pensar pela lógica que sim, porque é de 12 anos e um dia que em geral vem a menstruação e portanto considerada parte da sociedade. Já pode casar e tudo, decidir que não, as obrigações viram bem antes e aí o que ela gera? Ela gera um cuidado dos pais. Entendeu? Pedofilia, permitir a pedofilia gera um cuidado dos pais. Porque então os pais vão cuidar
dessa de 3 anos e um dia para que não deixe ninguém profanar, porque ela já é profanável, digamos assim, a partir dessa idade, não quando ela só tiver 10, 12, 13 anos. Percebeu qual é a grande questão? A grande questão para eles é quando entrar na jurisprudência para a gente responsabilizar juridicamente ou não. Agora, o que acontece por antes disso, ou seja, se alguma coisa acontecer com a criança antes disso, aí os sabinos dizem, nesse caso não temos poder jurídico nisso. É como se a criança tivesse colocado o dedo dentro dela mesma. Ou seja, o tribunal não pode punir por menos valor mínimo. Não está falando isso, está falando... É como colocar o dedo no olho. O ímã vai voltar. É isso que está falando. Mas, mesmo com a sua ginástica de pensamento, ainda está terrível. Está abominável. A grande questão para eles é quando entra na jurisprudência para a gente responsabilizar juridicamente. Ou seja, quando o Estado tem que se preocupar. Né? Porque se for uma... Não é preocupação do Estado, não. É pedofilia, dane-se. Não é importância para o judeu. Agora, o que acontece por antes disso, ou seja, se alguma coisa acontecer com a criança antes disso, é o mínimo. Então, esse é o ponto da discussão. Por que eles decidem os 3 anos e um dia? Porque a maioria dos bebês, se fosse sobreviver, seria depois desse período. Então, era um período que os bebês eram altamente guardados pelos pais, entendeu? E só depois desse período, se sobrevivesse, que os pais iam começar a deixar os bebês engatinhar, andar, deixar outras pessoas pegarem, entendeu? Antes disso, eles não deixavam. O que acontecer depois disso, qualquer coisa que aconteça com o bebê antes disso é inteira responsabilidade dos pais com quem profanou uma outra pessoa. Ou seja, 3 anos e um dia para o relaxar é considerado como uma pessoa já. Isso era uma inovação naquela época, porque crianças não eram consideradas pessoas. Uma inovação estuprar crianças de 3 anos e um dia e para frente, para trás sem consequência. Realmente é uma inovação. Eu nunca vi uma religião tão abominável como a sua. Aí era uma inovação naquela época, porque criança não era considerada pessoas, não era considerada como nada. Só que os rabinos falam de um jeito muito estranho. Por quê? Porque se você olhar o texto de Mishá, ele só diz Bat Shalom, Shanim, uma menina de 3 anos e um dia, Mikadesh Bivia, santificado ou casado, porque a palavra santificar é casar a mesma, santificar através de intercurso. Aí parece que eles estão incentivando, parece que eles estão falando, façam isso. Não é isso que eles estão falando, eles estão falando, pode fazer isso, ou façam. Ele riu, né? Desculpa, bati no microfone. O que eles estão dizendo é, esse é o menor caso possível. Veja, depois eles sobem o caso no próximo parágrafo. Bate uma menina de 9 anos e um dia, entendeu? Aí eles começam a lidar com os casos, eles sobem o caso de novo. Uma menina de 11 anos e um dia, ainda não é madura para ela rachar. A mulher é 12 anos e um dia, entendeu? Entendi. A pedofilia é permitida e não tem... eles não estão incentivando, segundo você, mas eles estão permitindo. Eles estão falando que pode. Eles estão dando a luz verde. E se for antes, não é... Então, isso tudo é porque eles não são pessoas. Criança não é pessoa, então você pode matar, você pode sacrificar para ídolos, você pode estuprar, você pode cometer pedofilia. Se for menor que 3 anos e um dia, não é nem nada, né? Tipo, dane-se. O Estado não se preocupa. Não tem responsabilidade jurídica. É isso. É essa a conclusão. Essa é a defesa do judeu. Aí tem terceira e quarta parte. Aí a quinta é que ele está falando blasfemando contra Jesus Cristo. Tem mais 2 textão. Então, primeiro eles vão com o menor possível, depois eles sobem mais um pouco, eles vão tipo de achar que se aplica esses casos acontecer, e o 7º parágrafo sabe não começa a contar porque eles proíbem, entendeu? Eles falam, quem tomar uma mulher nesse período é como que come figos fora da época, figos verdes, entendeu? Ou seja, eles se aprovam, eles se recusam a fazer. Isso é como quem recolhe as coisas antes do tempo. Não pode, tem que deixar maturar. No 7º parágrafo eles começam a falar sobre isso. Qualquer coisa que uma menina fizer neste meio tempo, entre os 3 anos e um dia, o pai tem o direito de desfazer. Vamos supor que uma menina de 11 anos diga que está apaixonada por alguém. O pai vai lá e diz, não está não, entendeu? Ah, mas eu quero, não quer. Por quê? Porque dentro da nossa lei, se uma mulher quiser ficar com alguém, ela tem o direito de dizer. Não é o homem que decide, se é ela que tem que concordar, não temos essa coisa de casar ninguém à força, não é a nossa tradição, mas os rabinos dizem. Mas se for menor de 12 anos e um dia, o pai tem autorização de dizer, não quer e não pode. Se ninguém obriga, as crianças que estavam para casar com 3 anos, elas devem ter se apaixonado bastante. Uma criança de 3 anos, eu amei esse estranho na rua, né? Já está na contradição com a própria religião dele, porque a gente viu lá em cima com uma criança de 3 anos, um texto religioso lá dele, criança de 3 anos que está disposta para casamento. Então, naquela idade ela já decidia com quem ela queria casar ou não. Não quer, porque na nossa lei a mulher decide, não, é um feminista, não é forte, né? O judaísmo é uma religião feminista. Não é o homem que decide, ela que tem que concordar, não temos essa coisa de casar ninguém à força. Mas se for menor de 12 e um dia, o pai tem autorização de não quer e não pode. E se ela fizer qualquer voto, por exemplo, se uma menina vir uma mulher parir e dizer eu nunca vou ter filhos, o pai pode anular esse voto que ela fez, que tomou o nome de Hassem para fazer um voto em vão e todo esse tipo de coisa. Os sabinos dizem depois de 12 anos e um dia e o pai não tem mais autoridade sobre ela, então depois de 12 anos e um dia a menina judia é dona dela mesma pelo rachar, o pai não pode dizer para ela
com quem ela vai se casar ou com quem não vai, se o voto dela vale ou não vale. Gera lá... A gente já não tá falando disso, cara. Nosso problema é 3 anos e um dia e crianças, mas, assim, viajada total. Tô falando de 12 anos e a gente tá falando muita coisa esquisita. Se ela já era adulta e não tem poder e força, se ela fazer nada atende, é isso que eles estão discutindo, então depois você vai ver. Eles começam a discutir que eles achavam naquela época que era sinal de maturidade. E o Rabino Yosef Gleli, por exemplo, fala, começa a crescer o seio. Aí o Rabino é que ela fala, não é bem assim, é quando falar... Por que dois rabinos estão falando sobre a maturação sexual de uma criança é um mistério para João Vitor, mas não é porque o Senhor muda o bico dele, tem uma protuberância ou não tem. Eles tinham diversas traduções, eles tinham que consultar os médios da época para ver o que era, e no próximo parágrafo não é quando aparece os pelos pubianos, eles dizem, mas a partir dos quais, veja qual é a mesma ideia daquele relaxar, qual é o mínimo? O mínimo é 2, olha só, 2 pelos pubianos já determina a maturidade em menino e menina, entendeu? E aí eles vão discutindo, eles discutem o relaxar desse jeito, partindo do menor caso ao maior caso, mas isso são casos hipotéticos. Não são instruções. Não são. Só tá falando que pode. Não, mas não incentivo, não. Mas contradizendo cada momento. E relaxar não é um manual de instruções, relaxar é um ponto de discussão relaxica. Quais são as consequências jurídicas para nós dentro da lei judaica? A quem foi que determinou esse negócio de que, apesar de menor não ter presença jurídica, para a sexualidade tem a partir de 3 anos em dia? Segundo, a Halachá que determinou isso foi Moshe, porque essa é uma daquelas Halachot chamadas Halachot Lei Moshe Mishnai, como explica Maimonides. Então, Maimonides disse que foi o profeta Moshe que disse: o menor não tem responsabilidade halachíca, que se forem questões sexuais, porque Moshe fez isso, porque os cananeus faziam isso com as crianças, além de assassinar nas questões rituais. Muitas vezes a criança ia ser sacrificada, antes era estuprada pelo sacerdote. Então, como que eu faço para incluir essas crianças? Eu determino qual a idade mínima. Determino 3 anos, porque se um bebê menor de idade foi sacrificado, quem é ser executado são os pais diretamente. Agora, se um bebê maior que essa idade foi sacrificado, vai ficar se os pais concordaram ou não, é a única certeza que será executado. Não quer dizer, mas eu não vi roubaram, isso não aconteceu. O que você está falando, cara? É um homem de 3 anos. Que ponto que você está chegando, cara? Amigo, que textão de Facebook é esse? Eu vou ler a conclusão. Tá aqui pra todo mundo ler. Ele tá falando de outro assunto. É um homem de 3 anos, menino de 11 anos. Já deve estar com uns 30 minutos esse vídeo, cara. Putz, grila. Quarta parte, conclusão. Você não entende das leis judaicas. Mesmo assim, faz vídeo falando de algo que não sabe e não entende. Isso é lamentável. Se diz cristão e deve ser mesmo cristão. Todavia, dissemina ódio contra os judeus e contra o Estado de Israel. Ainda bem que 98 dos cristãos não pensam como você. 37 minutos, quase 40 minutos de vídeo. Não vou ler, amigão. Não vou ler. Passei o olho e vi que você não tá falando ação. Você tá devaneando, fazendo palhaçada. Tá rindo de estupro, de pedofilia, fazendo minha culpa, passando pano. Você é um depravado, você é um sem vergonha, você é um nojento. E com essa mentalidade você vai acabar no inferno. É isso que eu tenho a dizer pra você. Nojento, desprezível. Pedofilia nunca deve ser suportada. E o judaísmo permite pedofilia. E uma coisa que ele falou, a única coisa verdadeira que ele falou, 98% dos cristãos, é um número grande assim mesmo, que apoia essa questão condenável, que é o judaísmo. 98% dos cristãos lambem as botas do judaísmo cegamente, apoiam cegamente. Eu sou 100% cristão, eu acredito que Jesus Cristo é meu salvador, meu único salvador. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou um cristão de coração, de alma de coração. Tudo bem? Eu acredito que Jesus Cristo é meu salvador, a salvação é eterna e a salvação é pela fé, não por obras para que nenhum homem se glorie. Então, se esses 898 aí querem ser cegos, querem defender essa pedofilia, esse Estado que comete crimes de guerra diariamente, que mata crianças, que estupra, que acolhe pedófilos, vocês que apoiem, mas eu avisei, eu estou aqui madrugando, agindo, fazendo meu papel como vigia. Eu estou avisando vocês que essa religião judaica é nojenta, que ela não tem nada a ver com o cristianismo, que se eu fosse você, cristão que apoia, fuja, corra para as montanhas, ouça o som da trombeta e acorde para a realidade, porque essa religião apoia a pedofilia, essa religião fala que Cristo é o filho bastardo de uma prostituta, essa religião fala que Cristo era um feiticeiro e que ele está queimando no inferno em excrementos. Essa é a religião que você tanto apoia. E vergonha de você por não saber o que você está falando, por apoiar cegamente, por idolatrar
nações. Vergonha de você. E é com isso que eu encerro o vídeo de hoje.